Fala aí, meus irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso quarto episódio do Quadro Imigrar. Meu nome é Lucas e nosso projeto é baseado em Gênesis 12, onde Deus disse para Abraão deixar sua terra e sua parentela para trás para seguir um propósito que ele tinha dado em seu coração. Estamos aqui com o nosso casal da noite. Gente, muito obrigado por nos receber em vossa casa. Queira se apresentar, por favor? Sim, é um prazer estar recebendo vocês aqui, né? É sempre uma alegria, então, estar participando deste evento que é de suma importância, né? Falar daquilo que aconteceu na nossa vida, né? Então, primeiramente eu quero me apresentar. Então, eu sou o Antônio Carazai, eu tenho 38 anos, né? E sou do sul do Brasil. Meu nome é Fabiana, tenho 41 anos, também a gente é do Rio Grande do Sul, do Brasil. E quantos anos você tem de casado? 16 anos. 16. Tá? Isso. Que maravilha, hein? Gente, como nasceu a ideia de vocês irem migrarem? É um processo muito longo, né? Porque a gente entende que para ti tá pronto, para ti ir para um lugar, demora um certo tempo. Então Deus, ele vai organizando as coisas na tua vida. Então eu há mais de 10 anos, com certeza, né, havia uma palavra no meu coração com relação a isso, né? Portanto, eu não sabia para onde nem como isso iria acontecer, né? E de que forma iria acontecer. Então, à medida que o tempo foi passando, Deus foi conduzindo todas as coisas e as coisas foram ficando claras para nós de como a gente deveria se mover para aquilo que a gente entendia ser a vontade de Deus e quando a gente deveria se mover para isso. E vocês vieram diretamente para cá, para Inglaterra, ou passaram para outro lugar antes? Não, primeiramente eu fui para Itália. Na verdade, quando a gente entendeu isso, a gente achou que entendemos que seria a Itália para ficar, né? Eu fui para Itália, eu e o Arthur, o meu filho mais velho já estava lá, já morava lá 1 ano, e eu resolvi ir para lá e para fazer a cidadania. Fiquei lá. Na verdade, eu fui para outro local onde que ele estava, não fiquei junto com ele. E a gente passamos, é um processo, tu passa tudo sozinha, né? Vontade de desistir, né? Não eu digo assim, tu começa a escutar das pessoas, tu não deveria ter ido, muitas pessoas te chamam de louca, né? Só que quando eu cheguei lá, na verdade, eu senti paz, né? Mas antes de ir, eu fiquei na dúvida, será que eu vou ou não vou? E um dia, num culto, Deus falou pra mim, sai da tua terra e da tua parentela, que eu te mostrarei o caminho, né? E então, eu fiquei na Itália 3 meses. No processo da cidadania, meu filho ligou e disse, mãe, vamos pra Inglaterra? E eu, meu Deus. Né? A gente já tinha estudado italiano para ficar na Itália, tudo, né? A gente já tinha se planejado de ficar, só que não estava dando nada certo para ficar lá, né? A minha cidadania saiu, mas nós não estávamos conseguindo casa, né? Emprego, então tudo isso. A gente resolveu vir para cá, né? Então, e vocês foram lá juntos ou foi só você primeiro? Eu e o pequeno, o Arthur, né? E quando é que o Presbítero foi lá? Eu fiquei no Brasil por 4 meses ainda, né? Fiquei no Brasil ainda. Porque ainda, assim, claro que quando isso acontece, tem assim, essa questão espiritual que a gente entende que é Deus falando e direcionando. Só que isso não nos isenta, por exemplo, assim, das tuas responsabilidades, entende? Ou seja, de tu procurar fazer o teu melhor e dar tudo de ti para que Deus venha te respaldar, entendeu? Então tem a questão espiritual, mas tem a parte aonde Deus conta contigo também, né? Então a gente sempre procurou assim fazer as coisas com os pés no chão, entendeu? Dar um passo de cada vez. Interessante é que nesse processo tu se torna totalmente dependente de Deus. Sim, claro.
entende? Porque tu sai do teu conforto, tu sai da tua realidade aonde está tudo certo. Então é muito difícil tu tomar uma decisão dessa. Difícil é também porque a gente tem a tendência de duvidar muitas vezes, porque a gente é ser humano, então a gente tende a ter várias dúvidas, vários questionamentos, mas eu entendo que isso é natural, e à medida que o tempo vai passando, Deus vai organizando as coisas para que tu possa entender que é Ele que está fazendo. Então quando tu percebe que o quebra-cabeça ele está se encaixando, ele está criando forma, aí tu começa a dar os passos com mais certeza, com mais convicção, entende? Então é bem por aí. Amém. E vocês têm família lá, não tem? Lá no Brasil? Sim. Como é que foi essa sensação de deixar sua família pra trás, amigos? Como é que foi isso? Foi assim, tipo, pra mim não foi tão difícil porque minha mãe veio comigo, né? Minha mãe ficou na Itália comigo durante 3 meses, né? E então, tipo, tu tá ali com a mãe, claro, meu pai ficou, né? Meus irmãos, amigos, né? Mas, na verdade, tu também não pode se apegar tanto nisso, porque senão tu não faz o que realmente é pra te fazer, o que, se é teu chamado, o que tu tem que fazer, né? Então, quando nós decidimos fazer isso, né? A gente pensou nisso, claro, tem a família, a saudade bate, os amigos, né? Quando a gente sempre estava rodeado de muita gente, então no início foi muito difícil aqui, né? Tanto na Itália, porque tu vê as pessoas, todo mundo reunido e tu sozinhos, né? Então isso foi muito difícil, né? E até hoje, né? Mas o que eu entendo que a gente está na direção de Deus, né? Justamente por causa disso, e Deus preenche isso, né? Então é tudo um processo, né? Assim, e tudo vai devagar. E foi igual pra você também, irmão? Que nem ela falou, essa é uma parte bem difícil, né? Tu se distanciar assim das pessoas as quais tu ama, né? Então assim é uma coisa que tu vai assimilando com o tempo, entende? Não quer dizer que isso vai ser resolvido plenamente, não. Assim, uma vez que outra, assim, eu falo agora por mim particularmente, né? Tu sente saudade, né? Então, às vezes tu se pega assim em dias que tu tá triste, que tu tá cabisbaixo, que tu queria estar com aquelas pessoas que tu conhece, que tu tem afinidade, né? Isso não quer dizer que tu não vai criar vínculos aqui, né? No lugar onde você está, claro, você vai criar vínculos, porém é diferente porque lá já está tudo formado, já está tudo gerado, aqui ainda você está gatinhando, você está ainda aprendendo, você está ainda desenvolvendo os seus vínculos com outra pessoa ou com outras pessoas. Então, assim, é bem difícil mesmo, né? Então, muitos, assim, têm a ideia de que, quando muda de lugar ou muda de país, que é da situação que nós estamos falando, né? É um processo fácil, que nem tem muitos que comentam, agora estão lá e, né, tem muitos que acham tão super bem, estão podendo. Não é assim, né? Tem o lado bom, mas tem o outro contexto também, né, que tem assim essa dificuldade, onde tem esse momento de separação, de tristeza, de angústia, que tu realmente sente falta dos teus familiares, né? Mas que nem a Fábio falou, né, isso, se Deus ele tem esse propósito, ele vai suprir toda a necessidade, né? Assim como no caso de Abraão, ele chamou Abraão e toda a necessidade de Abraão foi suprida, né? E isso abrange todos os aspectos, é material, é espiritual e é emocional. Então Deus, ele é perfeito em todas as coisas. E como é que foi essa sensação de ter que largar tudo para trás? Então, no início, assim, como a gente tinha nossa casa própria, tudo, né? Eu era muito apegada à casa, né? Tipo, minha casa bonita, sabe aquela coisa assim. E quando depois, com o tempo, eu fui me desapegando disso. Porque eu era muito apegada, tipo, às coisas, né? E eu fui me desapegando. Mas, na verdade, era já Deus me preparando, né? E eu fui me desapegando. Tanto que eu disse pro Tony, vamos colocar pra alugar a casa.
E ele disse, mas não, ainda tem tempo ainda pra gente tu ir ainda. Eu disse, não, vamos colocar porque vai demorar pra alugar. A gente colocou no sábado, que a moça veio pra alugar. Na segunda já começou a semana toda, a gente nem almoçava pra alugar a casa. Tipo, a gente teve que sair antes do tempo da casa pra poder alugar. E a gente nem estava pra viajar ainda, né? Tipo, demoramos 2 meses ainda pra viajar. Então foi Deus preparando já tudo, sabe? E tá lá, nossa casa tá lá. E nós... E um outro processo também, assim, além deste da casa, foi a questão do meu trabalho, né? A empresa, na época, ela estava reduzindo o pessoal. E todos os setores, eles estavam largando ou demitindo aqueles que ganhavam mais, entende? E no meu setor, foi um dos setores que foi diferente, no caso, eu não ganhava muito. Então não é que eu fui demitido, mas eu fui trocado de setor e eu conversei com o meu patrão e disse pra ele, ó, então tu consegue me liberar e me pagar todos os meus direitos? Ele disse, não, bem tranquilo, eu te libero, pago todos os teus direitos, né? Então esse foi um meio pelo qual a gente conseguiu passagens, enfim, conseguiu todo o valor para manutenção para vir para cá, entende? E então, além do tratar documento, né, você tiveram outras dificuldades, tipo a língua, nova cultura, novo sistema de governo. Como é que foi a experiência para vocês? Como é que foi ter que mudar de vida praticamente? Então, na verdade, tipo, como eu falei, a gente estava preparado para ficar na Itália, né? A gente estudou italiano enquanto a gente estava no Brasil e a gente chegou para ficar na Itália, né? E quando a gente recebeu a notícia, não, tipo, meu filho falou e eu disse, fala com o Tony. E o Tony, na hora, disse, eu senti paz, então vamos. Eu pensei, meu Deus, né? Foi muito difícil, até hoje, né? É complicada a língua, né? Mas no início, tu chega... Que nem o Arthur, ele também, a mente dele estava preparada para o italiano, né? Ele já falava italiano. E ele chegou aqui, ele só chorava. Então, eu só chorava também, porque, né? Ele chegava da escola e dizia, eu não entendo nada, eu quero ir embora, eu quero voltar pro Brasil. É bem assim. Eu vou voltar pra Itália, mas eu não quero ficar aqui. Então, várias vezes eu disse que só tava nós 3, o Tony não tinha chegado. Então eu dizia, eu vou voltar pra Itália, né? Não vou voltar pro Brasil, eu vou voltar pra Itália. Então foi um processo muito difícil, né? Agora a gente se vira tudo, mas ainda estamos no aprendizado da língua, tudo, né? Mas foi muito difícil, né? A questão da parte do governo também, né? Tu vai aprendendo, ainda tu não sabe todas as leis, né? Então, tipo, muitas regras, muitas coisas que tu tem que ficar a par, né? Então, mas aos poucos a gente tá se virando. Isso é bom. E conta um pouquinho mais também o que Deus tem feito para vossas vidas desde que vocês chegaram para cá. Então, como eu falei, Deus supre, né? No início, assim, como eu falei, eu queria voltar, porque assim, tem pessoas que em vez de te levantar, elas vão te colocar pra baixo, né? Tipo, em vez de te ajudar, vão te colocar pra baixo. Então, aquilo, eu entrei assim, agora a gente pode falar assim, né? Mas eu tava entrando em depressão, assim, sabe? Porque tu se frustra. Até as pessoas que estão aqui começam a dizer, o lugar é ruim, tudo é ruim, sabe? Então tu pensa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, aos poucos, daí um dia o meu filho mais velho disse, mãe, vamos começar a caminhar com as nossas próprias pernas, não vamos depender dos outros, porque tu escuta um, outro, mas querendo ou não, essas pessoas estão aqui também, elas dependem, né? Então, e a gente começou a fazer isso, sabe? Então a gente começou a se virar, né? Começar a procurar as coisas sozinhos, né? E foi onde que Deus foi preparando tudo, sabe? Inclusive a casa aqui onde que a gente mora, foi tudo Deus, assim, sabe? A gente pode dizer,
em tudo que a gente faz é Deus. Sabe? A casa, que quando a gente estava para alugar, a gente tinha que sair do flat, tinha que sair porque era pequeno, né? E a gente estava procurando uma casa, só que como a gente estava recém aqui, a gente não tinha crédito para alugar, imobiliária, tudo. E a gente conheceu a pessoa e ela disse, não, eu vou alugar para vocês sem cobrar nada. Sem cobrar calção, sem cobrar com móveis, tudo. Então, tudo a gente vê Deus, sabe? E um dia eu trabalhava muito assim, né? Porque eu tinha que apresentar o documento pro Tony, né? Comprovar que eu podia sustentar, né? No caso do governo. Sim. E eu trabalhava muito assim, né? E um dia Deus falou pra mim que era só um tempo, né? Que Ele tava me dando aquele tempo. E foi o que aconteceu. Ficou pronta a documentação do Tony e eu comecei a diminuir o trabalho, assim, né? Fiquei só com um trabalho, que eu tinha 3 trabalhos, né? Comecei. E Deus me deu um contrato, né? O lugar que eu estou até hoje, né? Então, tudo é milagre. Amém. Tudo é milagre, assim, sabe? Sim. E hoje vocês entendem o propósito de Deus, o processo de imigração de vocês? Sim. Amém. E vocês têm alguma coisa que gostariam de falar para outras pessoas que pensam em imigrar? Como a gente já está dentro desse assunto, né? Toda mudança, né, ela vai gerar um desconforto, né? Então, isso é um fato, sabe? Então, para você que tem isso no teu coração e que entende que foi Deus que colocou, a gente incentiva, né? Você a estar orando, estar buscando a Deus, buscando a direção, a orientação dele, né? E se você tem certeza, né, dá esse passo, né? Dá esse passo e confia que Deus vai suprir todas as coisas, sabe? Mas tenha consciência de uma coisa, que nada é fácil, né? Nada é fácil. Gente, muito obrigado por nos receber em vossa casa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito grandemente. Obrigado você que nos viu nosso episódio de hoje. Deus te abençoe. Te espero próxima semana para o nosso 5º episódio do quadro. Até lá, boa semana. Fique com Deus. Fala aí, galera. Bem-vindos ao nosso 4º quadro do nosso... Começou, né? Começa assim. Começa.